E salve o Tricolor Paulista, Henrique aqui, para fazer esse pós-jogo, falar desse empate entre São Paulo e Milionários. Cara, eu respirei alguns minutinhos antes de gravar esse vídeo, viu? Fiquei alguns minutinhos só respirando fundo pra conseguir ter alguma opinião sensata, porque puta merda, cara. Dória do céu, mano. De verdade, cara, de verdade, mano. Pega suas coisas e vaza do São Paulo, mano. Agora, faz a mala, você aproveita que você tá no Morumbi, pega as suas coisas, abre seu armarinho, pega tudo que você tem, mano, e vaza, tá ligado? Nesse exato momento. Não pensa muito, não tem pra você ficar, tá ligado? Diretoria, encosta o cara, joga ele lá pra treinar com a Arboleda. Caralho, mano, ô, pelo amor de Deus. E aí, foi falar um pouquinho mais, já tô irritado de novo, velho. E eu tô tentando dar uma opinião um pouco mais sensata, mas vamos lá, vamos falar de tudo que envolveu o jogo. Primeiro, escalação. Não gosto dessa escalação. Dorival precisa mexer nessa merda. Não gosto dessa escalação onde o São Paulo fica com o meio-campo mais desprotegido. É um meio-campo muito vulnerável. Hoje, o Luciano, enquanto tava. Eu acho que o Luciano ele sentiu a parte física no final do jogo, tá? Mas enquanto ele tava fisicamente bem, o São Paulo foi bem, porque ele tava fazendo esse meia. E enquanto ele tava conseguindo fazer esse meia efetivamente, eu acho que o São Paulo foi muito bem. Muito bem mesmo. Por incrível que pareça, eu acho que o Luciano conseguiu fazer algumas tabelas, sair na cara do gol, tem uma que ele chuta por cima. O gol do São Paulo é bem verdade que sai ali, né? Num chutaço que a bola vai por cima. Pra sábado, né? Honestamente, cara, muda de volta pro que tava dando certo, volta ali pra escalação que o Crespo usava, sabe? Coloca Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, o Cauli de meia, Luciano e Caleri na frente. Volta pra isso, não tem por que não brigar com o que tava dando certo. Tava dando muito certo, volta pra aquilo, por favor, Dorival. Atenda o nosso pedido. Mas vamos ver aqui o que acontece, né? Dorival só teve um treino, eu falei que esse resultado não ia estar muito nas costas dele, mas não gostei do que ele poderia fazer de diferente, que era mudar a escalação. Ele não mudou, ele veio com o time que vinha jogando, mudou um pouco, acho que o posicionamento do Luciano, que o Luciano jogou um pouco mais recuado do que ele vinha fazendo. Ele tava jogando quase como um segundo atacante, o Luciano veio buscar muito a bola no meio. Teve uns 2, 3 botes que o Luciano hoje deu, que ele tava quase de primeiro volante, que o Bobadilha tava na frente dele, o Danielzinho tava na frente dele. Então, enquanto o Luciano conseguiu dar essa dinâmica pro meio campo, e o Bobadilha aproximava, e eles conseguiam tabelar, etc. Acho que o São Paulo foi bem. O São Paulo teve algumas chances. O gol do Luciano só faz gol quem chuta, né? O goleirão aceitou legal, aceitou 1-0 ali. E essa é a real. Tipo, o goleirão aceitou. A gente. Nessa hora eu até brinquei, né? Pô, acho que se fosse com o Roger, o goleiro tinha defendido, porque as coisas mudam, né? Os ares mudam, a questão da sorte muda. E eu acho que hoje, se fosse com o Roger, a gente tinha perdido o jogo, pô. Por conta dessa sorte. Acho que a maré de sorte tá afastando um pouquinho. O que a gente precisa agora é de competência na escalação e nas substituições, que hoje o Dorival também não teve. Tudo bem que ele, de novo, ainda não teve tempo pra treinar. Eu acho que São Paulo, a gente só vai poder analisar o São Paulo do Dorival pós-Copa, assim como eu falei, a gente só vai poder analisar o trabalho do Roger Machado depois do período ali que ele teve de 10, 12 dias pra treinar o elenco, e o São Paulo veio e não joga nada contra o Inter, né? Mas vamos ver, né, como é que vai ser esse período aí. Pelo menos agora o Dorival vai ter 2 dias pra treinar o time, que já é um pouquinho mais do que... Porque o São Paulo deve descansar amanhã, treinar quinta e sexta pra sábado jogar. Então deve ter 2 treinos completos com o time, pelo menos, né? E o São Paulo não tem o desgaste da viagem, então acaba sendo mais tranquilo pra ter esses 2 treinos completos, que aí o Dorival já pode começar a pensar em mudar alguma coisa. Mas a gente, voltando ao jogo, né? Que eu tô muito irritado com a escalação, principalmente do Dória, cara. Por que o Dória tava fazendo titular, velho? Por que o Sabino tava no banco? A não ser que o Dorival chegue e fale, olha, o Sabino sentiu um desconforto, não tava 100%, decidiu poupar. Que aí é a única justificativa plausível, e ainda assim você precisa começar a cogitar colocar o Osório mesmo de titular, pô. O Dória é muito ruim, pô. O Dória é muito ruim, o Dória compromete. Começa a colocar o moleque da base, mano. Foda-se. É melhor testar um moleque da base do que continuar com o Dória. Mas seguindo no jogo, tá muito difícil falar sobre o jogo, velho. Vocês vão perceber que sempre que eu tô um pouco mais nervoso, aquela linha de raciocínio que eu sigo, eu não consigo seguir normalmente. Peço desculpas a vocês por isso. Mas voltando ao jogo, São Paulo acha um gol, São Paulo acha uma boa bola com o Luciano ali, que ele chuta por cima do gol. Tem uma outra chance, que é uma boa tabela, que o São Paulo tenta fazer, o Luciano tenta fazer um gol de calcanhar ali, que o goleiro faz uma defesa. Então, primeiro tempo, acho que o São Paulo foi melhor. É bem verdade que teve uma chance dos caras também, que o Rafael faz uma boa defesa, que o jogo poderia ter saído em 1-1. Mas eu acho que o São Paulo perde oportunidades. O próprio Arthur, acho que hoje, nossa, que partida fraca do Arthur, muito fraca mesmo. O Arthur, ele tá começando... Eu já falei isso no último vídeo, mas eu tô começando a achar que ele é um Ferreirinha canhoto, que ele toma muitas decisões erradas, enfim. E aí, por isso também, que eu acho que faz menos sentido jogar com pontas, já que são pontas que não decidem jogos pra gente. Mas o Arthur não foi bem.
mas o Arthur tem uma bola no contra-ataque ali que ele fica indeciso, se ele dribla o cara, se ele vai direto pro gol, se ele ganha do cara na velocidade, se ele corta pra esquerda, enfim, ele fica indeciso e acaba perdendo a bola. Então acho que o São Paulo teve chances de fazer 2-0 no primeiro tempo. E volta pro segundo tempo, acho que o São Paulo, os 10 primeiros ali minutos do segundo tempo, ainda tenta jogar. O Lucas Simão faz uma puta jogada, cruza na cabeça do Ferreirinha, o Ferreirinha chega cabeceando, e o goleiro faz uma boa defesa. Tudo bem que cabeceio não é o forte do Ferreirinha, né? Aquele gol dava pra fazer. Teve alguns chutes ali da entrada da área que dava pro São Paulo ter feito o gol, e o São Paulo não faz o gol, o São Paulo não acha, e simplesmente, acho que muito em virtude do cansaço do Luciano, o São Paulo não joga mais bola. Não consegue jogar mais bola. Simplesmente o São Paulo abdica de jogar futebol. A primeira alteração do Dorival pra mim é péssima e piora a equipe, porque ele tira o Ferreirinha, que por mais que não tivesse brilhante no jogo, era uma válvula de escape pela esquerda, e coloca o Wendel. E aí eu não gosto do Wendel na ponta, não adianta esse negócio de jogar com 2 laterais. Se o Dorival fizer isso, eu vou ser crítico do Dorival, e já estou deixando isso claro. Não se joga com 2 laterais. Aqui não é o Zubeldia, eu criticava pra caralho o Zubeldia por causa disso. Vou criticar o Dorival se ele começar com essa putaria de dois laterais. O Wendel não é ponta, o Wendel é lateral. Se você acha que o Enzo tá mal na partida, tira o Enzo e coloca o Wendel. Felizmente, né, pra nossa felicidade, sábado o Enzo tá suspenso, então não tem como jogar com 2 laterais, a não ser que ele decida ir com o Nicolas e o Wendel, né? Que aí também é loucura. Mas a partir do momento dessa substituição, São Paulo piora ainda mais. São Paulo abdica de jogar bola, não tá fazendo nada. É bem verdade que o Milionários, o Rafael não faz nenhuma grandíssima defesa, nenhuma... Nossa, como o Rafael faz grandes defesas aqui. Mas o Milionários tá tentando, e começa a ficar perigoso, porque o São Paulo passa a não ter mais oportunidade de gol, não fica com a bola, e o Milionários na base do Bumba Meu Boi tá tentando. Só que aí entra esse personagem grotesco, esse jogador patético. Como jogador de futebol, ele deve ser um ótimo cozinheiro, sei lá, porque ele é horroroso, ele é péssimo, e ele entrega 2 gols pros caras. O Dória simplesmente, no primeiro lance, ele fura, ele vai chutar a bola pra frente de direita, a bola vai pra trás. Aí, ao invés dele perceber que fez merda e matar a jogada, que era simplesmente derruba o cara ali, mata ele, ponto final, tá ligado? Mata o cara ali, mata o cara. E aí ele não mata o cara, simplesmente não consegue fazer isso. O cara vai lá, conduz a bola, chuta de longe e desvia no Alan Franco, e aí o desvio no Alan Franco tira completamente a oportunidade do Rafael de defender também. Então a gente acaba dando um pouquinho de azar nesse lance especificamente, mas culpa 100% do Dória, que é muito ruim jogando bola. Não dá pra esse cara jogar mais bola pelo São Paulo, esse cara tem que ficar escanteado, assim como o Cedric. Pra mim, são 2 caras que tem que ficar escanteado. Coloca os moleques da base pra jogar, pelo amor de Deus. Isso daqui é um apelo, coloca os moleques da base pra jogar, pelo amor de Deus. De novo, né, eu perco a linha de raciocínio toda vez que eu fico muito nervoso, velho. Mas... E logo na sequência, 5 minutos depois, o Dória, ele faz outra cagada do lado esquerdo, a bola vai lá pro lado direito, e o Alan Franco, já percebendo que o Dória fez a cagada, ele vai lá correndo pra tentar chegar no cara. Nisso, o cara dribla o Alan Franco, vai pra tentar passar no meio dos 2 zagueiros, e o Dória chega atropelando o cara, assim, de maneira bizonha, de maneira bizarra. Ele chega atropelando o cara, e ele tem a cara de pau de falar que ainda não foi pênalti, pô. Ele atropela o cara dentro da área, pênalti pros caras. E, cara, felizmente esse pênalti não entrou, porque o São Paulo ia se complicar bastante na Sul-Americana se esse pênalti entra, porque a depender da combinação de resultados aí, se, por exemplo, o Higgins goleia amanhã o Boston River, né? O Higgins goleia o Boston River amanhã. Chega na última rodada, o Milionários empata com o Boston River, ou o Milionários empata com o Higgins, poderia ser que o São Paulo ficasse de fora. Simplesmente o São Paulo ficasse de fora da Sul-Americana. Caísse em terceiro colocado na Sul-Americana. E olha o nível de pateticidade que isso seria, né? Felizmente o cara erra o pênalti, a gente segue como líder até amanhã. Eu acho que o Higgins deve ganhar a partida contra o Boston River. É claro que deu bastante treta no primeiro jogo, então o Boston River, por mais que não esteja brigando por mais nada, pode querer complicar a vida do Higgins só porque no jogo de ida teve bastante treta, né? Então não ficou um clima amigável. Então talvez o Boston River queira complicar o jogo só por complicar mesmo. Vamos ver o que acontece amanhã. Mas eu acho que ainda assim o time do Boston River é ruim. O Higgins deve ganhar, deve assumir a liderança, deve depender só de si pra ficar na liderança. Porém, a última rodada é Milionários e o Higgins. Curiosamente, chega na última rodada com Milionários, o Higgins e São Paulo, mesmo que o Higgins ganhe amanhã, tá? Chega com o Higgins, Milionários e São Paulo, dependendo só de si pra classificar. E o O'Higgins é o único que dependeria só de si pra ficar em primeiro. Então, caso amanhã, de fato, o O'Higgins ganhe do Boston River, né? Vamos tentar secar aí, um empatezinho seria ótimo pro São Paulo garantir a liderança, porque, pô,
É obrigação, sim, ganhar do Boston River na última rodada. Muita obrigação, tá? Muita obrigação. O time dos caras é horroroso. Então, espero aí que dê tudo certo, que a gente, na base do milagre, consiga ficar com essa primeira colocação. Agora a gente já embaçou pra caramba pra gente ter uma boa colocação geral na Sul-Americana. Acho que o São Paulo deve pegar a quinta ou sexta melhor colocação dentre a Sul-Americana como um todo, se ficar em primeiro, isso precisa ser dito. E vamos ver o que acontece, né? Felizmente o cara perde o pênalti. Depois, honestamente, acho que teve um pênalti no Doria, sim, o Doria agarrado dentro da área. Mas é um grande foda-se, mano. Eu não consigo nem ficar puto com a arbitragem depois do Doria entregar 2 gols pros caras, tá ligado? O Doria entregou 2 gols pros caras. E não é porque o Doria sofre o pênalti. Se fosse o Caleri sofrendo pênalti, se fosse qualquer outro sofrendo pênalti, foda-se, tá ligado? O time não podia ter parado de jogar aos 58 minutos, tá ligado? Aos 60 minutos no máximo que o São Paulo parou de jogar, abdicou de jogar. O Doria não pode ser escalado. O Dorival não pode colocar o Wendel como ponta. Essas coisas não podem acontecer, não podem. São erros, assim, bizarros, tudo bem. Novamente, Dorival só treinou um dia o time. Não dá pra tirar muita coisa. Às vezes o Doria foi um monstro no treino. E aí o Dorival tem toda a chance. Mas já ficou claro, né, que o Doria é ruim e pra próxima partida é o Sabino titular. Sabino e Alan Franco, essa é a nossa zaga titular nesse momento. Mesmo que o Tolói volte, essa é a nossa zaga titular. E aí o Tolói pode ali ter um jogo aleatório, entrar em uma partida ali pra poupar alguém. Mas começa desta base, Dorival. Vambora. A gente tá com você, a gente queria sua volta pro São Paulo, mas você precisa fazer o time jogar bola. Vambora. Principalmente no Morumbi, não dá pra você colocar Doria, não dá pra colocar o Wendel de ponta. Isso daí tá nas suas costas. Então, assim, por mais que o treinamento ali não deu pra colocar muita coisa, né? Não deu pra colocar muita filosofia ainda. Pô, com todo respeito, o São Paulo não pode jogar de maneira nenhuma. O São Paulo não pode colocar o Doria de titular, o Wendel de ponta, isso precisa acabar agora, já. Viu que foi ideia idiota, beleza, próxima partida, isso não pode acontecer. E nem na outra, nem na outra, nem na outra. Chega com essa história, beleza? Mas é isso, mano. Felizmente, dos males ainda o menor, tá? Porque o Doria entregou legal o jogo, a gente poderia ter perdido, a gente poderia ter saído hoje com... A gente poderia ter saído hoje com uma derrota, cara. Simplesmente a gente poderia ter saído hoje com uma derrota em casa pro Milionários que poderia fazer a gente ficar fora da Sul-Americana. Então a sorte sorriu pra gente, espero que a gente não desperdice isso, espero que a sorte sorria amanhã pra gente também, e vambora, que sábado tem mais, terça tem mais, e é isso. Foda, bem foda torcer pro São Paulo, 7 jogos sem ganhar, tem que ir pra cima do Botafogo aí e tentar essa vitória. Tamo junto, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal aí, deixa o like, dá uma força pra nós. É foda, sei que pouca gente vai ver, né? Porque quando acontecem essas merdas é muito complicado de querer ver conteúdo sobre o São Paulo. Mas é nóis. Quem viu aí, chegou até o final, dá moral, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.